Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo pela Rede Século XXI, começando o nosso programa Eclésia, como de costume, toda terça-feira à noite, aqui na sua Rede Século XXI, falando de catequese, história da igreja e assuntos relacionados à doutrina da fé católica. O tema de hoje, como a gente anunciou desde a semana passada, é um tema muito interessante. Nós vamos falar no programa de hoje sobre o nazismo, né? Um regime cruel, totalitário que ocorreu no século XX, e o que a Igreja Católica fez diante desse regime chamado nazismo. Na verdade, vamos concentrar na figura do Papa Pio XII, que foi o Papa que governou a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Então o tema de hoje é esse, o Papa Pio XII e o nazismo. Qual a relação que tiveram, então, os nossos queridos líderes da Igreja Católica naquela época, especialmente na figura do Papa Pio XII, diante desse terrível episódio na história da humanidade, que foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Que o nosso comentarista do programa Eclésia, que é o Padre Guido, tem tudo a ver com essa história. Por quê, Padre Guido? Comece contando pra gente e já boa noite. Este tema de hoje, Eric, me toca um pouquinho na minha vida íntima, porque o meu falecido pai também foi internado naquele campo de extermínio de Auschwitz, que atualmente está exatamente na Polônia, mas que durante o regime totalitário do nazismo foi conquistado, digamos assim, ou invadido brutalmente por Adolf Hitler e pertencia à jurisdição da Alemanha, a tal ponto que o nome de Auschwitz é um nome alemão. O nome polonês é Osietin, que até hoje mostra este campo, são dois campos a distância de 3 quilômetros. Auschwitz I e outro que é chamado Birkenau ou Auschwitz II, onde infelizmente 1.600.000 pessoas perderam a vida. Então o Padre Guido tem tudo a ver com essa história, Padre Guido. A gente já disse aqui no programa em outras oportunidades, mas para ficar bem claro, o Padre Guido é filho de um ex-prisioneiro também de Auschwitz. Daqui a pouco ele vai contar como isso aconteceu, como o pai do Padre Guido, o senhor Giovanni Montinelli. Giovanni e João, né, Padre Guido? Sim, exato. Giovanni. O senhor Giovanni Montinelli, como ele acabou parando, como ele chegou a ser prisioneiro lá em Auschwitz. E, bom, olha, o programa de hoje está recheado de coisas legais. Eu falei agora há pouco que o pai do Padre Guido foi prisioneiro de Auschwitz. Vou mostrar aqui primeiro a figura aqui do nosso querido saudoso pai do Padre Guido aqui, o Giovanni Montinelli. Está aqui. Esse é o seu pai, Padre Guido? Exato, sim. Ele era militar, certo, né, quando aconteceu no ano 1943 que a Itália assinou o armistício, isto é, se entregou aos aliados. Certo. Este gesto foi interpretado por Hitler como uma traição. Então, Hitler, para enfraquecer o poder militar da Itália, mandou carregar milhares de soldados italianos para os 166 campos de extermínio que existiam na Áustria, Alemanha e Polônia. Então, o senhor certamente ouviu muitas histórias do seu pai. Sim. O senhor é uma pessoa indicada para esse tipo de pauta, como se para as outras não fosse, né, gente? O Padre Guido manda bem muitos assuntos, né? Vou pedir para o nosso diretor, o Bruno, colocar algumas imagens, então, para a gente lembrar as imagens de Auschwitz, desse terrível lugar, onde o Padre Guido disse agora há pouco, cerca de 1.600.000 pessoas foram assassinadas nesse lugar que a gente vai mostrar aí na sequência. Está aí, ó. 1.600.000 pessoas foram mortas nesse campo de concentração, assassinadas nesse campo de concentração em Auschwitz, que hoje, como o Padre Guido explicou, é território da Polônia. Sim. Padre Guido, o senhor já esteve nesse lugar, não deve ser um clima bacana nesse lugar, certamente. Né? Exato. Vou quase todos os anos vendo esses lugares marcados pela presença do meu saudoso e falecido pai. E, naturalmente, quando se visita nestes lugares, ninguém esboça um sorriso. Aliás, vem até uma tristeza profunda, porque até estas imagens mostram a temperatura nestes lugares chega a 27 graus abaixo de zero. Puxa vida, muito frio mesmo, né? Sim, sim. A gente tem até, não sei se está nessa sequência aí, Bruno, a gente tem a entrada desse campo de concentração, sim, que tem uma frase
Sim. Em alemão, aquela frase? Em alemão Guido? é uma frase, Arbeit macht frei. Isto é, o trabalho torna livres. Era uma frase, esta aparece aí agora, né? Que todos os prisioneiros liam todos os dias, porque entravam e saíam daquele campo para trabalhar nos trabalhos forçados, sobretudo produzindo instrumentos para a guerra dos mesmos alemães. Não esqueçamos que os prisioneiros, especialmente dos nossos irmãos hebreus, né, quando chegavam neste campo de extermínio, chegavam com uma profunda ilusão, porque falavam para eles que iriam em um lugar, digamos assim, um paraíso, onde teriam trabalho, onde poderiam fazer negócios, onde poderiam expandir, digamos, as suas indústrias pessoais. E, portanto, eles viajavam carregando dinheiro, carregando ouro, carregando objetos preciosos, que naturalmente eram confiscados, e tudo isso servia para aumentar o poder até material da mesma Alemanha. Olha, Padre Guido, então vamos começar pelo início da história. Queria que o senhor explicasse para a gente, em poucas palavras. Sim. Certamente a maioria das pessoas que estão nos assistindo já ouviram falar, já aprenderam em alguma aula de história, ou em algum momento de um filme, ou também lendo um livro. Sabem um pouco o que foi o nazismo, né? Quem foi a figura de Hitler, o líder desse terrível regime totalitário que matou pelo menos 6 milhões de judeus. Mas queria que o senhor explicasse para a gente, porque nós sabemos que 1939 foi um ano complicado. Sim. Em poucas palavras, Padre Guido, do que se tratava esse regime chamado nazismo? Exato. A palavra nazismo é a fusão de duas palavras, nacional-socialismo, que foi colocado como nazismo. É o nome que se dá ao regime totalitário, né, instituído pela autoridade máxima da Alemanha, isto é, Adolf Hitler, que, entre aspas, não era alemão, mas era austríaco. Ele nasceu na Áustria, na verdade, né? Exato. E com a finalidade de reconstituir os momentos mais gloriosos da história da antiga Alemanha. Todo o governo, tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial durante o nazismo é chamado de Terceiro Reich. Reich significa reino, porque já teve dois grandes reinos da Alemanha no século retrasado e como também o segundo foi durante a Primeira Guerra Mundial. Agora, a ideia deste homem de reconstituir a grandeza, o esplendor da Alemanha fez com que ele não considerasse, aliás, pelo contrário, desprezasse os vários tratados de paz que existiam entre os vários países da Europa. Alguns desses tratados de paz, inclusive, eram da época da Primeira Guerra Mundial, né, Padre Guido? Sim, exato. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, foi muito, digamos assim, castigada, certo, né, nas suas grandes aspirações. E não poderia nunca mais invadir, poderia ter invadido outros países. Só que Hitler passou por cima disso. E sem pedir nem licença, eis que ele começou a constituir digamos assim, um produto da sua fantasia, fazendo qualquer coisa assim de repente, para poder chegar àquele grande esplendor. Ele usou uma dinâmica, uma metodologia, naturalmente, que nós todos condenamos, né? Deixou de lado a paz, deixou de lado os interesses e também as palavras dadas na Primeira Guerra Mundial e invadiu, sem pensar duas vezes, de um lado os Países Baixos, isto é, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, para poder chegar ao mar. E do outro lado invadiu logo a Polônia, para poder chegar a invadir a União Soviética. Aliás, essa invasão da Polônia, que aconteceu em 1939, muitas pessoas admitem que esse fato foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer assim, né, Padre Guido? A partir daí começou a Segunda Guerra Mundial. Sim, exato, porque os países que estavam vivendo uma verdadeira paz, de repente notaram que o inimigo estava invadindo-os. Certo. E por isso o mundo inteiro se levantou
contra essas aspirações. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial encontrou vários países não preparados para enfrentar a guerra, ao passo que o exército alemão estava muito bem preparado, devido também a uma formação militar, digamos assim, muito espartana, muito severa. E vamos logo dizer claramente que o objetivo era a soberania em toda a Europa. Portanto, Hitler explorou a fraqueza de tantas outras nações, quis acabar, inclusive, com uma raça humana, a raça dos hebreus. Toda vez que o senhor falar hebreus, é a mesma coisa que judeus, Sim, né? exato, Que o senhor está dizendo. sim. Agora, é interessante, Padre Guido, porque eu falei agora há pouco, né? A gente está lembrando 70 anos do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945. Em 1945, em janeiro de 1945, aonde o campo de Auschwitz foi fechado, foi tomado pelos soviéticos. Pelos russos. Foi exatamente no dia 27 de janeiro do ano 1945 que a Armada Vermelha, como era chamada, o exército russo, chegou a libertar Auschwitz. Só que, poucos dias antes, os alemães nazistas retiraram centenas de milhares de pessoas dos dois campos de Auschwitz e de Birkenau e levaram para outros campos de concentração e de extermínio. Resultado, os russos encontraram em Auschwitz única e exclusivamente 7.000 pessoas e montes de cadáveres em todos os lugares. Entre esses 7.000 estava? O meu pai. Então, entre os 7.000 sobreviventes finais lá de Auschwitz, sim, lembrando aqui a foto do senhor Giovanni Motinelli, o pai do Padre Guido, estava então entre os sobreviventes de Auschwitz no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o que eu ia dizer anteriormente, Padre Guido, é justamente essa questão. Aliás, a gente vai mostrar daqui a pouco uma entrevista com o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz, o senhor Andor Stern, e ele, é claro, é de família, né, judia. Agora, Padre Guido, onde nasceu, como é que será que começou essa história que o Hitler queria destruir todos os judeus? Porque daquela época, na Europa, vivia mais ou menos 11 milhões de judeus. E ele colocou como meta extirpar esses 11 milhões da Europa, ele queria matar 11 milhões de pessoas. Exato, inclusive este desejo de Hitler chama-se até hoje Holocausto. Isto é, acabar com a presença dos hebreus em toda a Europa. Eram 11 milhões de pessoas. E dentro da Alemanha, este que foi o ponto principal, a economia da Alemanha estava nas mãos dos judeus. Eram eles como diretores de bancos, maiores industriais, pessoas que davam trabalho a centenas de milhares de alemãos. A economia, digamos que até hoje este fenômeno existe, né? Os hebreus têm, digamos assim, um gênero, digamos, natural para a administração. São bons administradores. São ótimos administradores, né? E olhamos, tem o comércio de São Paulo, por exemplo, até hoje é assim. Bom, naquela época eram eles que tocavam para frente a economia da Alemanha. Hitler, naturalmente, quis tomar posse desta riqueza e acabar com estas pessoas. O objetivo dele de eliminar 11 milhões não foi alcançado. Porém, a história fala que 6 milhões de hebreus terminaram a sua vida. Imaginamos, nestes 6 milhões, um número que só Deus sabe qual, né, de crianças, de mulheres, etc. E hoje nós estamos com uma recordação muito triste, a presença como monumento de 166 campos de extermínio que podem ser visitados todos os dias. Então o nazismo mantinha 166 campos de extermínio, sendo Auschwitz um dos maiores, onde a gente já disse aqui, lá em Auschwitz, foram assassinados cerca de 1.600.000 pessoas. Aí, Padre Guido, a gente vai falar bastante sobre isso, mas, paralelo a isso, a gente vai contar também uma outra história
tudo a ver com o nosso programa aqui hoje, aliás, é o objetivo da nossa pauta dessa noite, Sim. o que o Papa Pio XII fez diante disso, né? Porque o Papa Pio XII, por algumas razões, acabou recebendo uma fama injusta de que ele teria sido conivente com o nazismo. Primeiro que ele foi conivente e depois que ele foi apenas... ficou em silêncio, né? Não acabou combatendo como devia. A gente vai saber se isso é verdade, né? A gente vai saber de onde surgiu essa lenda, se é verdade e qual foi o real papel de Pio XII. A gente vai falar nesse programa aqui hoje ainda. Mas queria que o senhor contasse para a gente, Padre Guido, para a gente entender, então, começar a falar então da questão da igreja na época. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, o Vaticano ele já tinha o status de um Estado, de um país como ele tem hoje? Sim. Agora, o Vaticano foi constituído como país neutro e independente no ano 1929, através de um documento que se tornou conhecido como o Tratado de Latrão, um documento assinado entre o Vaticano cujo Papa era Pio XI, e Benito Mussolini, que era o líder da Itália. Estamos no ano 1929. O que é que aconteceu? Através deste documento, a Itália reconhecia a soberania da cidade do Vaticano, declarando o Vaticano como país neutro em relações internacionais. Certo. Isto é, o Vaticano não poderia intervir nas relações internacionais. Isto é, o Papa não poderia ser mediador de paz, por exemplo. Era uma das cláusulas. Naquele tratado... O chamado Tratado de Latrão, você está dizendo? Latrão porque foi assinado na Basílica de San Giovanni Latrão, certo, em Roma, né, que é a primeira grande basílica cristã de todas as épocas. Né? Agora, o Vaticano perdeu todos os bens imóveis que até hoje são usados pelo governo da Itália como ministérios. Né? Certo. E, ao mesmo tempo, porém, a Itália dava garantia de alguns favores com o Vaticano. Por exemplo, o casamento celebrado na igreja já tem efeito civil, né? Como aqui no Brasil. Tem que fazer o casamento civil e casamento religioso. Lá feito na igreja, o governo já aceita como verdadeiro e válido. Ou seja, benefícios então que a igreja acabou recebendo nesse tratado que tornou o Vaticano como status de Estado. Eu queria perguntar isso, Padre Guido, para saber o seguinte: se o Papa se posicionasse, ele estava se posicionando como um chefe de Estado. Exato. Só que neste contrato, neste tratado, isto era proibido até a mediação do Vaticano. Ele não podia. Não podia. Mas isso, porém, não significa dar força àquelas acusações, como você estava afirmando antes, né? O Papa chegou a receber, digamos assim, apelidos muito... Como, por exemplo, o Papa de Hitler. O Papa né? de Hitler. A gente vai saber essa história. Você não pode sair da frente da televisão até o final do programa para entender bem essa história. Por que ele foi chamado de Papa de Hitler? E ele foi conivente mesmo com o nazismo? O que ele fez? Você não pode sair daí. Vamos fazer o seguinte. A gente vai exibir agora a primeira parte da entrevista com esses brasileiros sobreviventes, então, de Auschwitz. A gente vai assistir a primeira parte dessa entrevista para que a gente conheça essa história e entenda um pouco mais dos terríveis sofrimentos que essas pessoas lá viveram. Vamos assistir, então, essa primeira parte da entrevista com o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. Meu nome é Andor Stern, nasci em São Paulo, dia 9 de julho de 1928. Tudo começou que meu pai era médico numa mina chamada Anglo Gold em Minas Gerais, Nova Lima, Morro Velho. Tanto minha mãe se recusava de morar lá, meu pai negociou uma transferência, era uma companhia multinacional de Minas,
e ele arranjou uma transferência para a Índia, Bombaim, hoje é Mumbai, né? Já tem uns 4,5 para 5 aninhos, quando nós saímos de lá e paramos na casa dos meus avós, em Budapeste, na Hungria. Os pais eram descendência judeus, porém de descendência húngara. Quando Hitler declarou a guerra para o Brasil, eu já devia ter 12 para 13 anos. Eu fui preso como refém, não tinha cidadania, né? E ainda o Brasil era inimigo do eixo, né? Eu fui internado, não fui deportado. O alemão é muito organizado, até os campos tinham sua finalidade. Campo de extermínio, campo de transferência, campo de trabalho, campo de castigo, sabe? Esse era um Straflager chamado, né? Tive a sorte de ser selecionado por um campo de trabalho, porque o sujeito lá, você sabe que tinha uma hierarquia dos próprios prisioneiros, os alemães não punham a mão na gente. Quem nos sacrificava, quem nos matava, quem nos judiava, eram os próprios prisioneiros. Um dia, sem mais, sem menos, juntaram a gente, começamos a marchar, éramos juntados, andamos. Depois, uns 2, ou segundo ou terceiro dia, fomos postos em vagões. Chegamos em Dachau. E de Madlager que eu fui posto em vagões, caminho da liberdade. Nós saímos dos vagões, mas uma outra turma de SS nos arrebanhou de novo, enfiou no vagão, fechou a porta do vagão e nós ficamos lá até dia 1º de maio, sem uma gota de água, sem uma gota de chuva, sem um fio de capim. Aí chegaram os americanos, esse dia 1º, num lugar chamado Seeshaupt. Quando abriram a porta do vagão, e soldados na luta lá, tudo cheio de tudo que precisa para lutar, fuzil, metralhadora, está em plena luta, né? Eles olharam para nós, eles choravam que nem crianças. Essa cena também não... Começaram a arrancar dentro do braço da roupa deles, assim, umas conservas de banana enchocolatada, biscoito, enfim. Dali eu comecei a perceber, não imediatamente, que eu estou vivo. Você imagina alguém sujo, imundo, cheio de furúnculos, sarnas, que nem cachorro, furúnculos, milhares de pulga, barata, muquirana. Nessas alturas, quando você chega naqueles limites que o que te sustenta, única e exclusivamente instinto, você reage em função de poder respirar no próximo segundo. Está aí, então, o testemunho do seu Andor Stern, sobrevivente de Auschwitz, o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz, contando, então, suas lembranças, já que foi testemunha ocular desse período horrível do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, talvez um dos mais, talvez não, certamente um dos períodos mais terríveis da história da humanidade. E ele contou, vocês perceberam que ele contou que eles ficaram presos num vagão de trem 6 dias. No final da guerra. Ficou 6 dias dentro de um vagão de trem como esse aqui. Isso aqui é uma foto particular do Padre Guido, numa das visitas. E num vagão como esse, eles ficaram presos, sem comida, sem bebida, na situação extremamente desumana, até que foram resgatados por alguns soldados norte-americanos. Como ele disse, os soldados choravam diante da situação precária na qual encontravam aquelas pessoas e certamente as lembranças nunca serão esquecidas. E ele conta a história, esse brasileiro viaja o Brasil todo contando essas histórias, dando palestra. Afinal de contas,
A gente precisa mesmo entender bem esse período para que, se Deus quiser, nunca mais nenhuma coisa nem parecida com isso a humanidade possa viver novamente. Estamos de volta então com o programa Eclésia. Dessa noite estamos ao vivo falando sobre a relação do Papa Pio XII com o nazismo, né? Já que o Papa Pio XII foi eleito em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Foi um período certamente de muita dificuldade para o mundo todo e para a igreja não foi diferente, né? Nós vamos começar a falar então mais sobre isso agora, sobre a figura de Pio XII. A gente já exibiu um trechinho da primeira parte da entrevista, que a gente exibe ainda na sequência, a continuação da entrevista com o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. Auschwitz, que nesse ano de 2015 está completando 70 anos do fim desse terrível campo de concentração, onde por volta de 1 milhão e 600 pessoas, 1 milhão e 600 pessoas, 1 milhão e 600 mil pessoas, melhor dizendo, foram assassinadas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu disse que eu ia indicar um livro, já vou mostrar desde já, que é um livro interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente, inclusive, nossa pauta foi baseada também em algumas coisas nesse livro. Os Judeus do Papa. É aqui o Papa Pio XII, Os Judeus do Papa. Ô Padre Guido, esse livro, por exemplo, Os Judeus do Papa, que é de um escritor inglês, de um repórter, um jornalista investigativo inglês, um escritor muito conceituado, escreveu esse livro Judeus do Papa, pois hoje em dia a gente tem bom acesso a esse material. Na época, logo depois da guerra, a gente não tinha, as pessoas não tinham acesso direito sobre o que realmente estava acontecendo. Aliás, não sabiam, boa parte da Europa não sabia nem o que se passava nos campos de concentração, não é, Padre Guido? Vamos lá. Quem foi Pio XII e por que ele sofreu tanto e teve tanta má fama em relação à relação dele com o nazismo? Sim. Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, era natural de Roma. Ele, durante a sua vida, enfrentou uma carreira diplomática da Santa Sé e foi eleito como núncio apostólico na Alemanha. Portanto, era de uma cultura extraordinária, dominava inclusive o alemão e, sobretudo, ele conhecia profundamente como os alemães agiriam diante de um conflito de guerra. Então quer dizer que nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, ele estava na Alemanha mesmo, sendo o representante do Vaticano naquele país, o núncio apostólico daquele país. Exato, né? E ele trabalhou praticamente vários anos lá na Alemanha como representante direto do Papa, dos Papas, né? Certo. Especialmente do Papa Pio XI. Que foi o antecessor dele, né? Exato. Aliás, nós sabemos que, na medida como se aproximava o início do grande conflito mundial, este homem, Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, trabalhava no máximo com a diplomacia para que se evitasse o conflito. Fazia de tudo, usava todos os meios que a diplomacia usa, não poupava energias, com palavras, indo pessoalmente, dialogando, chamando os responsáveis de vários países da Europa, mas infelizmente não foi atendido. Então, no tempo que ele viveu na Alemanha, provavelmente ele foi entendendo o perigo que estava se aproximando, porque estavam planos ali sendo construídos e certamente ele percebeu que as pessoas que estavam liderando esses planos tinham ideias macabras, como se confirmou, né, Padre Guido? Exato. Aconteceu que no ano 1939, quando deflagrou a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XI veio falecer. Certo. E no conclave realizado no Vaticano, Eugenio Pacelli foi eleito Papa e pegou o mesmo nome do seu antecessor, Pio. Portanto, Pio XII. Pio XII. Pio XII, como se diz em português. Certo. Né? Este homem, naturalmente, não esboçou um sorriso diante dos graves eventos que estavam acontecendo na Europa. Inclusive, é bom dizer para os nossos amigos telespectadores
que o seu predecessor Pio XI havia publicado um documento, uma carta encíclica para a Alemanha, em língua alemã, inclusive. Que não era e ainda não é um costume, né, Não Padre é um Guido? costume, mas para dizer como a igreja estava preocupada diante de uma possível guerra. Esse documento que se tornou famoso em língua alemã, Mit brennender Sorge, em português, com ardente preocupação. Essa encíclica foi publicada então, em 1937, Sim. 2 anos antes da eleição de Pio XII, mas parece que Foi ele mesmo tinha tudo a ver com isso. Sim. Enquanto cardeal, ele colaborou com essa encíclica, é Exato, isso? foi ele que redigiu, digamos assim, né, este documento que o Papa Pio XI logo assinou e mandou, entregou para todas as igrejas da Alemanha, pedindo que este documento fosse lido para todos os fiéis no domingo de Ramos daquele ano. Então já foi um sinal de alerta, podemos Foi dizer, essa um encíclica. sinal de alerta. O Papa ele estava muito preocupado diante da capacidade da Alemanha de fazer explodir um evento desse tamanho, entre aspas. Estamos falando de 6 milhões de hebreus, mas não esqueçamos que os mortos na Segunda Guerra Mundial passaram de 55 milhões. Pois é, realmente um episódio terrível da história da humanidade. Bom, em 1937, a encíclica em alemão então foi publicada, ainda no papado de Pio XI, mas já sobre o trabalho de Pio XII, que era cardeal e era anúncio apostólico na Alemanha. 2 anos depois, então, ele veio se tornar papa, tornou-se então o Papa Pio XII, começa a Segunda Guerra Mundial. E aí começa um terrível, um período, como eu disse agora há pouco, terrível para todo mundo. Exato. E para o Papa não foi diferente, né, Padre Guido? O Papa não ficou diferente diante destes eventos. Temos que dizer, meus amigos, que os meios de comunicação daquela época não são aqueles de hoje. Certo. Digamos assim, porque tantas acusações que continuam sendo feitas contra o Papa poderiam ter uma resposta imediata, exatamente diante da dificuldade das verdadeiras informações. Certo. Mas o Papa, naturalmente, era bastante sensível, conhecendo o espírito, digamos assim, alemão nestes conflitos. O Papa fez de tudo para diminuir a intensidade, trabalhou demais. O Papa Pio XII, quando ficou sabendo da perseguição dos nazistas, querida por Hitler, contra os judeus, o Papa não cruzou os braços. Sabia que na cidade de Roma viviam centenas de milhares de judeus. E o que o Papa fez? Se tornou famosa esta sua atitude, não digo passando por cima do Código de Direito Canônico, ou não querendo absolutamente destruir tantas regras da Igreja, mas ele pediu encarecidamente para todos os superiores e superioras das casas religiosas de Roma de abrir as suas portas para hospedar milhares e milhares de judeus. Então vamos lá com calma, que é a coisa que é importante. Eu disse agora há pouco, né, que o Papa Pio XII recebeu uma fama vamos dizer assim, foi imputada a ele uma fama na qual ele foi conivente com o nazismo, com o Hitler e todo o seu plano macabro. E o Padre Guido já está dizendo aqui o contrário, já está dizendo então que, na verdade, Pio XII trabalhou contra o nazismo em silêncio, inclusive permitindo que os judeus se refugiassem, ficassem escondidos nos mosteiros, nas casas religiosas, nos seminários, como o Padre Guido, abrindo uma exceção num período de emergência, alterando temporariamente até o direito canônico, né? Porque não se pode morar no mosteiro de clausura qualquer pessoa, a não ser os religiosos. Mas naquela etapa, então, o Papa, vendo a necessidade, abriu as portas mesmo, vamos dizer assim, dos prédios da igreja. E como é que fazia para sustentar essas pessoas escondidas? E aqui mais um capítulo, digamos assim, não se tratava somente de abrir as portas para receber centenas ou milhares de famílias, mas o Vaticano diariamente abastecia estes conventos de alimentos, o pão que nunca faltou. Isto é, olha só a preocupação, este aspecto, muitas pessoas
querem esquecer, não sei por qual motivo. Não se tratou só de hospedar milhares de judeus nas casas religiosas, mas também de sustentá-los e de alimentá-los. Ô, Padre Guido, em algumas fontes, como que eu mostrei o livro aqui agora há pouco, eu vou até mostrar novamente, não é uma propaganda do livro não, mas vale como uma dica de leitura, dentre tantos livros que hoje em dia a gente encontra com uma veracidade histórica confiável, Os Judeus do Papa, livros como esse, por exemplo, contam que cerca de 800 mil pessoas, ou seja, 800 mil pessoas foram salvas por Pio XII. É verdade isso, Padre Guido? É verdade, e temos que agradecer a Deus pela capacidade deste homem, que fazia de tudo mesmo para resgatar a pessoa humana feita à imagem de Deus. E não esqueçamos outro pormenor, que dentro dos pensamentos de Adolf Hitler existia também um projeto, o projeto de sequestrar o Papa. Certo. Hitler sabia disso e, portanto, ele queria levar o Papa como prisioneiro na Alemanha. Foram os conselheiros mais diretos de Hitler que conseguiram convencer o homem a não tocar para frente este projeto, porque toda a parte restante do mundo que não estava em guerra teria se revoltado contra a Alemanha. Então a guerra continuou a sua história trágica. Hitler já tinha começado a matança nos seus campos de concentração. A coisa ficou feia, o Papa percebeu, entendeu isso, e ele trabalhou em silêncio, porque ele foi acusado, Padre Guido, de não ter falado nada. Né? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente agora, porque teve duas etapas. As acusações contra o Papa Pio XII tiveram duas etapas. A primeira, que ele era amigo de Hitler, que ele era antissemita, que ele era praticamente um nazista. Essa foi a primeira acusação. Logo depois dessa acusação, não tendo eco, na verdade, ou seja, era uma mentira, logo depois dessa acusação, foi dito que ele ficou em silêncio e que o silêncio dele foi conivente. Essa do silêncio pegou mais, dura mais, e até hoje muita gente acha que realmente ele foi conivente com o nazismo. E, aliás, até o livro que o senhor vai explicar para a gente acabou sendo publicado, um livro mentiroso chamando O Papa de Hitler. Vamos lá entender, Padre Guido, de onde começou essa fama? Por que diante de tantas coisas boas que o Papa Pio XII fez, por que ninguém sabia? Esta fama iniciou na União Soviética. Certo. Daí que saiu originalmente, digamos assim, esse tipo de acusações. Digamos logo qual foi o motivo principal. Disse um antigo e sempre válido provérbio que os mortos não falam. Logo após a morte do Papa Pio XII, o que aconteceu no ano 1958. Isso, foi mesmo, em outubro. Em outubro, 9 de outubro, 9 de outubro, que aconteceu. o senhor tem razão. Sim, eu lembro, eu era seminarista pequeno, quando já estava no seminário. Já estava no seminário, naquele dia, quando veio falecer. Da União Soviética começaram estas vozes. O Papa, amigo de Hitler, né, o Papa, e depois as omissões do Vaticano diante da grande tragédia que, infelizmente, todo mundo veio conhecer, né? Mas era bom conhecer a verdade da Segunda Guerra Mundial. Vamos logo responder. Em primeiro lugar, o trabalho incansável do Papa, né, foi desconhecido pela União Soviética. Tudo o que ele fez para salvar exatamente os judeus que estavam em Roma. Em segundo lugar, até aquele que se chama-se de silêncio do Vaticano, cuidado com esta palavra, porque o Papa, aí sim, usamos a palavra clara, desrespeitando até a instituição do Vaticano como país neutro, não ficou parado. O que o Papa fez lá em Roma, para chamar as autoridades, para dialogar, pegou todos os embaixadores que estavam acreditados na Santa Sé, para mostrar claramente que o que estava acontecendo não poderia ter acontecido. Mas, mesmo assim, sabemos que a história tocou para frente o seu caminho, infelizmente muito triste. Né? Na sequência, daqui a pouquinho,
a gente vai mostrar algumas citações de fontes judaicas, os judeus mesmo, confirmando tudo o que a gente está dizendo aqui, né? Agradecendo o Papa por que ele fez. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente mostra isso. O que o Padre Guido também quero lembrar aqui, Padre Guido, o senhor estava dizendo em relação ao comunismo soviético. O Papa Pio XII também se posicionou contra o comunismo, né? Que é uma outra realidade, um outro regime totalitário, também comum naquela época. Stalin, Lenin, os ditadores comunistas russos, que também é uma história terrível, até mais terrível do que o próprio nazismo, pois matou um total de mais de 100 milhões de pessoas. Enfim, o Papa Pio XII também se posicionou. E num episódio muito famoso, Nikita Khrushchev, que era líder da KGB, o Serviço Secreto Soviético Russo, valendo aquela máxima que o Padre Guido disse agora há pouco, que os mortos não podem se defender, tendo na figura de Pio XII um grande inimigo, começaram então esse plano de difamação. Inclusive teve uma peça de teatro que ajudou a manter essa fama, não teve, Padre Guido? Sim, com o título de O Vigário, né? Foi uma peça de teatro que denigrava a imagem do Santo Padre, o Papa, querendo, através desta encenação, divulgar esta imagem negativa do Papa. Mas esta peça acabou depois sendo julgada como pura invenção e falsa. E, portanto, saiu de cena, como se diz, né? Porque, meus irmãos, o Vaticano merece, não são minhas palavras, mas merece um verdadeiro monumento, digamos assim, por tudo que o Santo Padre, o Papa Pio XII, conseguiu realizar para salvar tantas pessoas. E até aquele que nós chamamos hoje de silêncio, gente, é difícil talvez entender num momento tão delicado, mas nós sabemos que se o Papa tivesse agido, digamos assim, de uma maneira forte, explícita, as consequências teriam sido imediatas. Os nazistas que estavam presentes em Roma sabiam que as centenas e centenas de casas religiosas hospedavam milhares e milhares de judeus. Nós vamos mostrar, como eu disse na sequência, a gente vai mostrar daqui a pouquinho fontes dos próprios historiadores judeus e outras personalidades judeus, inclusive uma citação do próprio Albert Einstein, aquele famoso físico alemão que era judeu. A gente vai mostrar, inclusive, ele mesmo falando sobre a figura do Papa Pio XII. E eu vou fazer o seguinte, Padre Guido, a gente vai exibir agora a segunda parte da entrevista do senhor Stern, explicando, contando mais fatos lá de Auschwitz, que ele foi sobrevivente, o único brasileiro sobrevivente. Eu vou pedir para o senhor, depois do intervalo, porque a gente vai exibir esse trecho, e a gente vai direto para o intervalo. Depois, na volta do intervalo, para o senhor contar para a gente como é que essa história do Papa de Hitler, que foi um livro, como que chegaram então a isso? E o que aconteceu com o autor, o que ele fez? Então, o Padre Guido vai contar para a gente na sequência. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver então a segunda parte da entrevista do único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. Acompanhe. Primeiro, você imagina uma temperatura em dezembro de 44 para 45, 24, 28 graus, 25, abaixo de zero, você não tem sapato, você não tem meia, você não tem roupa. Hoje eu estou de pullover aqui, está 24 plus. A sujeira. Mas acima de tudo isso a fome. Você só pensa em comer. O maior motivo de morrer lá era por causa de disenteria. Porque a gente tinha uma disenteria constante. Simplesmente você vazava. Você comia e vazava. Você chega numa condição tal que no inverno você até gostava porque era quentinho. E você nem pensava e nem tinha meios para você se lavar. Mas já era... Você sabe, ou seja, você desce no fundo da existência de um ser humano. Existia um processo de degradação que você, com prática que você já tinha no campo, quando você olhava para o rosto do sujeito,
Você via nos seus olhos, pelos olhos, falou, essa aí dura mais 2 dias, essa dura mais 3. Que muita gente, quando alguém já não estava muito legal, já ficava circulando, se ele tivesse um pedaço de pão, que era o primeiro sinal de desistir a vida quando o sujeito não devorava tudo no mesmo segundo que ele recebia. É uma figura maluca que conseguiu despertar o ódio, a cobiça, a desumanidade em muita gente. O campo também estava cheio de padres católicos, reformados, evangelistas. Eles botavam o clero, qualquer que fosse, se não rezava a missa deles, eles botavam no campo de concentração. Milhares de alemães sacrificaram a sua vida para salvar a gente, salvar judeus, salvar antinazistas, com perigo de perder a sua própria vida, e perderam. A gente devia ser mais bondoso, pensar mais nos outros, porque para quem tem um lugar decente onde ele pode repousar, quem não passa fome, quem tem uma ocupação e que tem saúde, não percebe que uma pessoa que não tem nenhum único problema na vida, o que tem ele que inventa para ele mesmo, sabe? O valor de viver não dá para dimensionar nessas condições. Sem prejudicar ninguém, sem fazer mal para ninguém, você ocupar teu espacinho pelo que você tem direito, porque você tem, que você vive, sem mais nada. Eu sou um homem livre e cheguei aqui, eu posso trabalhar, posso ir para casa pelo mesmo caminho. Nunca te ocorreu que vale isso, né? Nunca te ocorreu de você ser livre. Nunca. Isso é uma coisa natural, faz parte da vida, tem que ser livre. Eu não roubei ninguém, não fiz mal para ninguém, não sou viciado, sei lá. O camarada, quando é automaticamente livre, não percebe o valor da sua liberdade. A gente já mostrou a entrevista de o único brasileiro sobrevivente desse período triste da história. E lembrando também que o senhor Giovanni Montinelli, pai do padre Guido Montinelli, que está aqui na foto, foi prisioneiro lá em Auschwitz. O pai do padre Guido era do exército italiano e naquelas manobras políticas da Segunda Guerra Mundial ele acabou sendo aprisionado lá, né, padre Guido? Exato. Depois que seu pai voltou da guerra para casa, padre Guido, que ele, graças a Deus, sobreviveu, não morreu lá em Auschwitz. Mudou o comportamento muito dele? Sim, para poder explicar melhor o seguinte, o limite máximo de vida dentro do campo de Auschwitz era de 6 meses. 6 meses. Meu pai, durante o verão do 44, foi levado, né, com mais de 1.500 militares italianos para este campo de extermínio e foi libertado no dia 27 de janeiro pelos russos, de 1945. Certo. Quando chegou em casa, como me contava também a minha mamãe, né, claro, era uma outra pessoa. Praticamente aquele choque de ter feito uma experiência tão horrível. Eu lembro, por exemplo, quando eu era bem pequenino, que até na mesa, Eric, se eu deixava cair um pedacinho de pão no chão, ele ficava muito nervoso e gritava. Eu não entendia, parecia uma coisa até exagerada, esse tipo de reação. Sim. De comportamento, porque, né, ele tinha experimentado o que significava mesmo o problema da fome, né? E, sobretudo, de todas aquelas adversidades e aqueles constrangimentos e aquela falta total de dignidade da pessoa humana.
foi necessário também para ele uma longa terapia para restabelecer-se, para recuperar, etc. E não esqueço até um pormenor que sempre a minha mãe contava, que tinha chegado da Alemanha uma comunicação com o falecimento do meu pai. Só que o sobrenome estava certo, e o nome ele era Giovanni, isto é, João, e veio com o nome de Giuseppe, isto é, José. Foi um engano, então. Foi um engano, e este engano foi que alimentou a esperança na minha mãe que ele pudesse um dia voltar da guerra, e aconteceu mesmo. Que bom, graças a Deus, né, Sim. Padre Guido, para a família do senhor. A gente está falando também nesse programa sobre o trabalho do Papa Pio XII durante esse período. O Padre Guido já explicou aqui para a gente, né, o X da questão. Né? Ele foi difamado por entidades ligadas, então, ao comunismo soviético, e a fama acabou pegando para muita gente. Ele realmente ficou conhecido como um papa que foi conivente com o nazismo, o que já está comprovado que é mentira. Muitas e muitas fontes hoje em dia são possíveis, dentre elas, a gente está indicando apenas uma, dentre elas, livros como esse, por exemplo, pedi aqui para o Pedrão mostrar para a gente, livros como esse aqui, por exemplo, que contam certinho essa história. Esse aqui é o Judeus do Papa, de um jornalista inglês chamado Gordon Thomas. Ele está explicando certinho, tintim por tintim, essa história, da qual a gente está contando uma parte aqui no programa de hoje. Mas, Padre Guido, a gente falou, inclusive, que ouviu um livro chamado o Papa de Hitler. E o que aconteceu com o autor desse livro, Padre Guido? Este autor, o Cornwell, né? John Cornwell, John é isso? Cornwell, exato. Este homem, talvez para vender muitos livros, quando as notícias que circulavam talvez não eram das melhores, definiu o Papa com este título, o Papa de Hitler. Mas este homem, a um certo ponto, foi obrigado e sentiu-se mordido na sua consciência, a tal ponto que retirou as suas acusações contra o Papa. Por que retirou? Porque a verdade se apresentou. E esta verdade foi pronunciada pelos mesmos judeus. Isto que deu grande força. E foram os judeus que acabaram com este Cornwell. Não é verdade o que você está dizendo, porque o Papa fez de tudo para nos salvar. Portanto, repito, com a assistência material, com o abrigo, colocando, digamos assim, todas as forças disponíveis no Vaticano, colocou tantos padres a serviço direto para controlar que todas as famílias dos judeus tivessem um abrigo, etc. Fez de tudo. O Papa Pio XII salvou, então, cerca de 800 mil pessoas, livrando essas pessoas, esses judeus, dos campos de concentração. Daqui a pouquinho a gente fala ainda sobre cristãos que também morreram em Auschwitz, especialmente 2 santos. Mas vamos fazer o seguinte, eu tinha prometido que a gente ia mostrar, Padre Guido, algumas dessas fontes. O senhor acabou de dizer, à medida que os judeus foram se pronunciando sobre a verdade dos fatos, a coisa ficou mais clara, porque se é um povo que não precisaria fazer média, logo depois da guerra, onde 6 milhões de judeus foram mortos, eles não estavam ali para fazer média. Né? Se eles agradeceram ao Papa, é porque verdade era, certamente, o testemunho deles tem muita valia. A gente selecionou alguns trechos. Tudo que a gente vai mostrar agora são só fontes de judeus, são apenas judeus se manifestando. Vamos ver o primeiro deles, então. Vamos botar aí para a gente acompanhar isso que a gente está dizendo. Olha lá. Somente a igreja permaneceu firme em pé para fechar o caminho às campanhas de Hitler que pretendiam suprimir a verdade. Antes, eu nunca havia experimentado um interesse particular pela igreja, mas agora sinto por ela um grande afeto e admiração, porque a igreja foi a única, detalhe, hein, a única que teve a valentia e a constância para defender a verdade intelectual e a liberdade moral. Olha só quem disse isso, Albert Einstein, o famoso físico alemão que era judeu. O Einstein, então, atestando o trabalho da Igreja Católica, o trabalho de Pio XII durante esse período. Mas tem mais. Vamos ouvir outras fontes, então, outros judeus se manifestando em agradecimento ao Papa Pio XII. Vamos continuar. Desejaria aproveitar esta oportunidade para render homenagem ao Papa Pio XII por seu esforço em favor das vítimas da guerra e da opressão. Proveu ajuda aos judeus, olha aí, ó, proveu ajuda aos judeus na Itália, interveio a favor dos refugiados para aliviar sua carga. William
Roosevelt, que foi presidente de um instituto de reparo aos refugiados, né? Um instituto judeu de reparo aos refugiados, enfim. Olha só, quando ele falou isso, em 1946, gente, ou seja, logo depois do fim da guerra, que eu acabei de dizer aqui, né, Padre Guido, não era tempo de fazer média, né? Ele estava agradecendo logo depois da guerra, não era hora de fazer média, né, Padre Guido? É importante ver estes judeus que fazem estas declarações. É verdade. E tem mais, viu, Padre Guido? Sim. Vamos continuar mostrando que tem mais aqui. Vamos lá. Outros ainda. Podem ser escritos volumes sobre as multiformes obras de socorro de Pio XII. As regras da severa clausura caíram. Olha o que o senhor disse, Padre Guido, comprovando aí o que o senhor disse. Sim. As clausuras católicas se abriram, então, para refugiar os judeus. Olha lá, ó. As regras da severa clausura caíram. Todas e cada uma das coisas estão a serviço da caridade. Escolas, oficinas administrativas, igrejas, conventos, todos têm seus hóspedes, como uma sentinela diante da sagrada herança da dor humana. Surge o pastor angélico Pio XII. Quem disse isso, não, ainda tem mais um pouquinho. Ele viu o abismo da desgraça do qual a humanidade se dirige. Ele mediu e prognosticou a imensidão da tragédia. Ele fez de si mesmo o arauto da voz da justiça e defensor da verdadeira paz. Quem disse isso foi o Eugênio Zolli, que também é um judeu, escreveu isso em um livro, em 1954. Está aí outro judeu atestando tudo que a gente está dizendo aqui, confirmando o que a gente está dizendo desde o início do programa, né, Padre Guido? É o apelido de Pastor Angélicus, em língua latina. Pastor Angélico foi exatamente o apelido que a Igreja quis dar ao Papa Pio XII, né, por todas as obras de caridade que ele realizou no decorrer dos eventos da Segunda Guerra Mundial. E agora a gente tem mais uma citação, a última citação, que é muito importante, é de um historiador judeu, atestando, inclusive, nesse texto, Padre Guido, confirma aquilo que o senhor contou aqui para a gente, que o serviço secreto comunista também trabalhou na difamação de Pio XII. Quer ver? Vamos perceber. Vamos ler o texto. O linchamento contra Pio XII, um absurdo. Venho de uma família de origem judia e tenho parentes que morreram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Esse Papa Pio XII e a igreja que tanto dependia dele fizeram muitíssimo pelos judeus. 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e quase 1 milhão de judeus salvos graças à estrutura da igreja e deste pontífice. Olha lá, né? Quase 1 milhão, ou seja, 800 mil pessoas foram salvas. Continuando. Um dos motivos por que este importante Papa foi crucificado se deve ao fato de que tomou parte contra o universo comunista, de maneira dura, ou seja, porque ele criticou também o comunismo, né, como a gente disse agora há pouco, de maneira dura, forte e decidida. É o Paolo Mieri. Não é o Paolo Mieri, não. Acho que ele tem um probleminha ali. Quem disse isso aí foi o David Dalein, que é um rabino de Nova York e também historiador. Foi ele que disse isso. David Dalein, um rabino lá de Nova York, historiador, disse isso diversas vezes, mas especialmente em agosto de 2004, ele escreveu esse texto que a gente acabou de ver. Ou seja, um rabino judeu atestando que tudo que a gente disse aqui, né, Padre Guido, confirmando, ou seja, a difamação foi caso pensado, deu certo, porque muita gente acredita até hoje, sim, mas a verdade é que o Papa Pio XII salvou pelo menos 800 mil pessoas do extermínio nazista. Exato. E hoje nós não temos palavras suficientes para agradecer esta obra. É bom também lembrar que não somente o Papa Pio XII como Papa, mas também todos os membros da Igreja trabalharam para salvar os mesmos judeus. Nós temos um episódio belíssimo do Papa, que se tornou Papa também, João XXIII, que é santo, que ele conseguiu salvar mais de 1.500 pessoas. Essa história é ótima, Padre Guido, inclusive no período que Papa Pio XII era Papa. Deixa eu só fazer uma retificação. Peraí, gente, eu errei, peço perdão aqui. Põe de novo, por favor, essa última tela, é possível, diretor? Eu fiz confusão aqui. Esse texto que a gente acabou de ler, a última delas, realmente foi de Paolo Mieri. Esse texto que a gente está vendo. Foi Paolo Mieri que disse, ele é sim um jornalista judeu italiano. Estava certo. Tá bom, gente, isso aí foi ele que disse. O David Dalein, que é um rabino de Nova York, também tem uma citação, só que a gente não separou, né? Ele também
agradece o Papa Pio XII em muitos momentos, inclusive em 2004, quando ele publicou isso. Então, só para retificar, esse texto que a gente acabou de ler, confirmando quase tudo que a gente disse no programa aqui, Padre Guido, foi mesmo Paolo Mieri que disse um jornalista judeu italiano, então, só para ficar bem claro. Agora, conta pra gente essa história, Padre Guido. Pio XII era Papa. Sim. O então cardeal, núncio apostólico da Hungria? Da Bulgária. Da Bulgária? Da Bulgária, sim. Que depois via ser João 23. Exato. O que aconteceu nesse não episódio? Não era cardeal, era simples bispo. Ah, não era nem cardeal ainda? Não, ainda não. Estava na carreira, digamos, diplomática, né? Era núncio apostólico na Bulgária e foi aí que, durante a perseguição nazista, não esqueçamos que Hitler mandou vir de todos os países da Europa trens carregando milhares e milhares de judeus, né? Foi ele, futuro Papa João 23, que conseguiu desviar um trem carregado com mais de 1.500 crianças, destinadas também elas ao campo de extermínio. Por isso, mas como ele conseguiu isso, padre? Com a diplomacia, digamos assim. Que legal. Com a diplomacia ele conseguiu, se ofereceu e tanto fez que conseguiu fazer esta desviação, salvando milhares de pessoas. Isto é, o estilo de vida da Igreja neste momento tanto delicado foi exatamente o estilo da caridade. Por isso que o Papa Pio XII fez questão de colocar exatamente esta característica de amor, de afeto sem limites para todas estas pessoas tão provadas, né? E não esqueçamos que o objetivo de Hitler era de um verdadeiro holocausto com todos os judeus da Europa, que estavam estimados em 11 milhões. Pois é, e chegou a matar 6 milhões. 6 milhões e, inclusive, infelizmente, perderam a vida, né? A gente já está chegando no final do nosso programa, mas nenhum dos telespectadores do programa Eclésia podem cair mais nessa furada, hein? O Papa Pio XII não teve nenhum problema com o nazismo, trabalhou em silêncio, e como ficou claro aqui durante todo o programa, e como nós justificamos pelas fontes que acabamos de apresentar de judeus, atestando isso, o Papa Pio XII, sim, trabalhou para salvar muitos e muitos judeus, e cerca de 800 mil pessoas foram salvas, então, pelo trabalho desse Papa. Só que a gente não pode encerrar o programa sem lembrar, toda vez que a gente fala de Auschwitz, não tem como não lembrar esses dois personagens. Porque, vou mostrar o primeiro, Padre Guido. São Maximiliano Kolbe, santo franciscano conventual, está aí, ó, São Maximiliano Kolbe, morreu lá em Auschwitz. Sim. Né, Padre Guido? Ele deu a vida também num lugar de um pai de família que seria morto, não é isso? Sim, exato. Ele é da Polônia, né? E aconteceu que um prisioneiro fugiu e, conforme as regras que estavam em vigor naquela época, 10 pessoas daquele mesmo barraco deveriam morrer de fome e de sede, a menos que aquele cara que tinha fugido voltasse. Imagina só se eu queria voltar, né? E ele não foi escolhido. Ele se prontificou em lugar de um homem, que era um tenente polonês, e deu a sua vida. Aguentou mais de 2 semanas, e no dia 14 de agosto do ano 1942, ele terminou a sua caminhada, dando a sua vida, morrendo de fome e de sede. O grande santo foi canonizado pelo Papa João Paulo II, que também é santo. É verdade. E uma outra santa da Igreja Católica, a grande Santa Edith Stein, que também é conhecida como Santa Teresinha. Sim, Benedita da Cruz. Benedita né? da Cruz, Teresinha Exato. Benedita da Cruz, que está aí a foto dela. Essa foto dela já é na época do Carmelo, né, Padre Guido? Sim, era uma professora de filosofia de maior destaque da Alemanha. Ela foi discípula daquele famoso filósofo Russell, alemão, Sim, não é isso, Padre Guido? Exato. Ela era judia, se converteu ao cristianismo, recebeu o batismo e optou logo em seguida para o Carmelo. Mas a Gestapo, a polícia de Hitler, invadiu o Carmelo, deu para ela e para a irmã dela, Rosi, são 2 religiosas, Sim. só 5 minutos para pegar alguma roupa e pronto, em poucas palavras, 48 horas depois, as 2 já estavam mortas na câmara a gás. Ou seja, para Hitler e todos aqueles malucos, não importava se ela se converteu
ao cristianismo. Importava que a origem dela era de família judia e por isso ela foi assassinada junto com a irmã, né, Padre Guido? Santa Edith Stein. É bom dizer que, sendo que Edith Stein era muito conhecida na Alemanha, repito, era uma cabeça, professor de filosofia, o episódio foi considerado como isolado. E a imprensa foi obrigada, por ordem de Hitler, a não comunicar o falecimento desta professora. Agora, é claro que a gente pede aqui a intercessão sempre de Santa Edith Stein. A gente sempre fala aqui de Santa Edith Stein, que é Santa Teresinha Benedita da Cruz, e também de São Maximiliano Kolbe. Mas não tem como a gente não lembrar de tudo isso e a gente encerrar agora o nosso programa também, lembrando que o senhor já citou agora há pouco, São João Paulo II, né, Padre Guido? Porque ele teve muita influência nessa história toda, porque ele era polonês, ele viveu de perto tudo isso. Depois ele trabalhou também para que outros regimes totalitários, como o próprio comunismo, fosse dissipado pela queda do Muro de Berlim, entre tantas outras coisas. Então, São João Paulo II também precisa ser lembrado quando a gente trata disso. Exato, né, ele trabalhou muito para a liberdade da religião. A cidade dele, Wadowice, é a 20 quilômetros de Auschwitz. É 2 toques mesmo, portanto, imagina como ele deve ter sofrido também, né? Inclusive, ele, João Paulo II, como também o Papa Bento XVI, que era alemão, fizeram questão durante o seu pontificado de visitar o campo de Auschwitz. Agora, Padre Guido, só dá tempo do senhor nos dar a bênção, que o programa já está chegando ao fim. Por favor, nos dê sua bênção. Certo, vamos dar a bênção pedindo a Deus que haja sempre paz, né, concórdia, né, cordialidade, entendimento, e que estas páginas tão tristes da história nunca mais se repitam, para que os homens aprendam a serem hoje melhores e diferentes de ontem. Meu grande abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.